Então, este é, digamos, esse vazio político do consenso que, de certa maneira, ilumina esse novo ciclo. A forma e o conteúdo disso é esse estado de emergência, esse estado de exceção econômica permanente. Mas se nós fôssemos fazer uma arqueologia desse estado de exceção econômica, nós veríamos que vai longe, tem raízes muito interessantes. Eu fecho apenas para dizer, vou mostrar que isso eu acho que é um assunto da maior interesse e envergadura. Tem um outro rapaz porque é mais moço do que eu, mas que está trabalhando nisso, também está preparando um livro, essa coleção Estado de Sítio. No fim de vir aqui, Paulista veio aqui vender livro, e que é muito interessante. Ele faz uma história do regime de exceção, desde o início da Idade Moderna. Como aparece? O regime de exceção nada mais do que é uma espécie de autorização que o poder soberano se dá ao detectar uma situação que ele diagnostica ele mesmo como crise e se transgredir a própria legalidade jurídica que ele instituiu. Ela começa pela primeira vez com uma ideia de razão de Estado no absolutismo. A razão de Estado é uma transgressão permanente, em nome da salvaguarda do Estado. A partir das revoluções do constitucionalismo liberal, a Revolução Americana, Inglesa, Americana, Francesa, até a grande safra das constituições do século XIX, a partir de meados do século 1848, 49, 50 e assim por diante, a exceção que o poder soberano tem para garantir a sua soberania em estado de crise, suspender a legalidade jurídica, o Estado de Direito, é uma salvaguarda para a defesa da Constituição. A defesa da Constituição é justamente a defesa do laissez-faire liberal, isso é, da circulação, da acumulação, isso é, era uma salvaguarda diante de situações calamitosas em que se configurava aquilo que depois, no jargão policial, chama-se subversão, ou tumulto social, e assim por diante. Nesse momento, é uma homenagem que a Constituição prestava a si mesma, ela admitia a sua própria suspensão para voltar novamente à normalidade, uma vez estabelecido, com plenos poderes, extirpado aquele foco de decomposição social, de ameaça à ordem. Olha, o terceiro e último capítulo da exceção, que começa com a Segunda Guerra Mundial, e tem seu auge no Terceiro Reich, o estado de exceção, suspendem garantias assim por diante, passa a ser um instrumento não mais de salvaguarda do Estado, ou de salvaguarda da Constituição contra os bárbaros, que não havia sido incorporado, porque os bárbaros, da segunda metade do século XIX até mais ou menos a Primeira Guerra Mundial, e sobretudo no entreguerra, começam a ser incorporados. As classes perigosas começam a ser as classes laboriosas, contempladas com alguns direitos, ou muitos direitos, na Constituição, e sobretudo na primeira grande Constituição Social, que é a Constituição de Weimar, não por acaso, que previa, tinha uma cláusula draconiana em que ela se suspendia a si mesma. Tanto é que o Terceiro Reich, ele não aboliu a Constituição de Weimar, simplesmente, 3 semanas depois do Hitler ter sido legitimamente eleito, sob pretexto de que havia uma situação de emergência, o sinal era um incêndio do Reichstag, ele aplicou o artigo 48 da Constituição de Weimar. E nunca mais desaplicou. Era para durar 1000 anos. A Constituição de Weimar é suspensa. Ela está em vigor, porém suspensa. O estado de exceção é isso. No momento em que as constituições sociais, na virada do século XIX ao século XX, depois no seu auge na Constituição de Weimar, e depois nas constituições do welfare pós-Segunda Guerra Mundial, em que essas constituições sociais, portanto, reconhecem esses direitos sociais que, em princípio, podem atentar contra a propriedade, a cláusula da exceção nas constituições passa agora a ser permanente com um novo ciclo, digamos, cuja valorização financeira, na qual a valorização financeira é predominante, passa a ser uma cláusula de salvaguarda do próprio capitalismo. E nisso eu termino concordando com o Florestan, que 30 anos disse, chama-se Contra-Revolução ao Frio. É isso. Obrigado. Desculpe a enrolação, ter extrapolado. Meu nome é Robert Price, eu sou professor aposentado aqui da UF. Eu, professora Kátia,
gostei da sua exposição, mas me choquei com duas nomenclaturas, né? Uma seria a naturalização, como a senhora está usando, né? Porque eu sou brasileiro naturalizado, portanto passei por um processo de naturalização, né? Então, assim está melhor? Então, como você me ajudou, inclusive passei por uma fase paulista de naturalização. Em 68 me formei em História pela USP, né? Portanto conheci também Florestan Fernandes e outros heróis daquela época, inclusive também na época o Fernando Henrique ainda era considerado um mártir e foi figurado, por exemplo, como vamos dizer assim, figuras no final da formação das turmas, assim por diante, né? Então, vamos dizer, eu estava estranhando um pouco esse ênfase neste termo naturalização, como se fosse tudo assim de fora, mas eu acho que não é tudo, é muita coisa criação daqui mesmo, né? E outro termo que eu estranhei era social-democratização, né? Eu, na verdade, para mim, pelo menos até agora, eu diria mais é uma dessocial-democratização, porque passam os próprios partidos lá na Europa também, né? Ou seja, a social-democracia ajudou formar este Estado, né, de bem-estar e coisa assim, e agora está é um dos principais atores para desmontar este Estado. Uma questão que vocês tocam, é uma questão que me interessa há muito tempo, é a questão do público e do privado, né? Eu acharia interessante se vocês pudessem assim, elaborar mais sobre isso, porque eu acho que o público e o privado no Brasil, ele tem particularidades que, digamos, em países que viveram revoluções burguesas clássicas, digamos, França, Inglaterra, países que viveram revoluções burguesas clássicas, não tem. Quer dizer, eu acho que uma particularidade de países que viveram revoluções burguesas clássicas é que lá se constituiu uma esfera pública, né, bem distinta da esfera privada. E nos países, digamos, como o Brasil, América Latina como um todo, existe uma promiscuidade muito grande, porque nunca se constituiu aqui uma burguesia que fizesse aquela revolução burguesa clássica, né? Então, houve uma composição, digamos, entre uma classe latifundiária decadente e uma burguesia em ascensão, de modo que a burguesia, ela nunca, nos países no Brasil, né, ela nunca procurou, digamos, desprivatizar o Estado privatizado pela aristocracia, como aconteceu na Europa. E eu acho que isso dá uma particularidade ao Estado brasileiro, né? E eu acho importante ver isso porque, digamos, a privatização que a gente vê, digamos, na universidade, né, tem a ver com o neoliberalismo? Tem. Mas tem a ver com uma cultura brasileira, uma cultura política brasileira, por exemplo, o patrimonialismo, né, é fortíssimo no Brasil. O patrimonialismo de direita e de esquerda. Então, quando você ocupa um cargo no sindicato, numa universidade, infelizmente se faz isso. Isso se fazia antes do neoliberalismo. Quer dizer, eu acho que o que acontece agora é um acirramento